Para além, então, das discussões de um nível ótimo de dívida, acho que o olhar tem que ser, então, para a trajetória e o pace, o ritmo que estamos caminhando para atingimento dessa trajetória. Exatamente. Legal. Sabe uma coisa que você falou interessante, Fábio, que eu anotei aqui? Você falou, poxa, e aí quando você começa a ter essa situação, né, de que não tem uma perspectiva, a dívida começa a aumentar, você tem uma pressão sobre o dólar. E aí o pessoal que está nos assistindo fala, pô, mas a gente acabou de ver isso, hein? No final do ano passado a gente viu o dólar subir, esse ano ele chegou ao patamar acima de 6,30. Essa pressão que a gente viu recente no dólar, ela pode ter sido causada um pouco por esse movimento? É esse tipo de pressão que a gente está falando quando tem vamos colocar aqui, um descontrole fiscal? Ou é uma pressão mais contínua, mais forte quando a gente tem esse tipo de cenário? E esse movimento recente ele pode ter sido causado por outros fatores? Há uma velha piada entre os economistas que diz que o Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas, não é? Porque assim, acho que não há ninguém que em algum momento não tenha cometido o deslize de ser muito taxativo acerca da trajetória futura do câmbio, e a coisa mais fácil do mundo é quebrar a cara com isso. Então, digamos, eu, com a vantagem da experiência, quem já cometeu esse erro muitas vezes no passado, eu tento evitar uma relação assim de causalidade muito determinada, não é, categórica, do tipo, isso está sendo causado porque, digamos, a situação fiscal agora é exatamente a mesma de um mês atrás, e um mês atrás o dólar estava em 6,20 e agora está flertando aí com 5,70 e alguma coisa, tá? Mas, digamos, a minha percepção genérica é que o que causou aquele movimento bem problemático na altura de novembro, começo de dezembro, foi a percepção de que aquele cenário em que as contas públicas iam se ajustando gradualmente, ainda que não na velocidade ideal, passou a ficar em xeque, o pessoal ficou preocupado, houve uma pressão sobre o dólar, por um lado, e sobre as taxas de juros, por outro. No caso da pressão sobre o dólar, ela claramente cedeu nas últimas semanas, não é? Nos últimos dias tem estado em 5,75, 5,77. No caso dos juros, não. Aí há particularidades de mercados específicos, tá? Mas quando a gente olha a chamada curva de juros ou juros futuros, eles, enfim, empinaram muito para cima, não é? A partir de novembro, e estão aí. Estão com uma taxa muito carregada, que o Brasil não pode se dar ao luxo de carregar indefinidamente, porque o ônus é muito grande, não é? Então, eu diria que, digamos, nas últimas 2 semanas, aí acho que a minha interpretação é que houve uma combinação de circunstâncias internas e externas. Por um lado, nos números finais de dezembro, não é, que acabaram de ser divulgados, o governo, de fato, exibiu uma realidade, sem dúvida nenhuma, ruim, mas há que reconhecer que um pouco melhor do que aquilo que se imaginava 6 meses atrás, não é? Um déficit público primário agregado de, entre aspas, apenas 0,4% do PIB, quando eu mesmo, nas projeções que fazia no começo do ano passado, achava que o mais provável iria ser alguma coisa em torno de 0,7%, 0,8%, foi um resultado, sem dúvida, melhor, uma receita muito boa, realmente voando, mas isso não deixa de ser consistente com um olhar preocupado sobre 2025, 2026, e não esqueçamos o seguinte: no começo do ano passado se tinha uma perspectiva de déficit primário um pouco pior do que acabou acontecendo, mas também se tinha uma perspectiva de juro nominal bem melhor comportado do que aquilo que a gente estamos assistindo, tá? Então, na verdade, quando você for analisar o que está acontecendo em termos da trajetória futura da dívida, ela está pior do que se imaginava antes, porque essa combinação entre primário um pouquinho melhor e uma conta de juros mais carregada está te dando uma dinâmica da dívida ruim. Fora o fato de que
por conta de uma combinação de circunstâncias, apesar das surpresas positivas no PIB de 2023 e 2024, agora acho que está se espraiando a percepção de que a economia está desacelerando e vamos para 2 anos de crescimento mais modesto. Que, por outro lado, diga-se de passagem, realisticamente, é aquilo que se espera que resulte da atuação da política monetária. Afinal, é claro que o governo não gosta, nenhum presidente da República gosta disso, tá? Mas a tarefa, como dizia mais de um presidente do Banco Central, não é? A tarefa de um Banco Central que se preze é tirar o ponche da sala quando as pessoas começam a gostar. Não é? Então, Exato. Se o Banco Central trabalha bem, quando a economia está muito aquecida, ela tem que desaquecer. Perfeito.